Fala, seus lixos! Sejam bem-vindos ao melhor canal do YouTube. Como sempre, todas as vezes o Thiago Santinelli é desmascarado, é esbagaçado pelos seus opositores. E dessa vez foi o Metaforando que descancarou a farsa de Thiago Santinelli. Veja só esse vídeo aí. Vamos analisar aqui. Analisar não, vamos só ver esse vídeo mesmo aqui. E você pode dar a sua opinião aí, o que é que você acha desse cara. O Metaforando é uma farsa ou não é? Essa dicção do cara, velho. Até o final do vídeo vamos descobrir. Até o final do vídeo... Eu vou falar logo, é uma farsa assim, tá? Se você acredita... Parece retardado, você tem síndrome de Down? Você achou ofensivo isso que eu falei? Capacitismo, meio pesado? Ainda bem que essa fala não é minha. Essa fala é do Santinelli. Eu e o meu amigo Sidney, e ele tinha síndrome de Down. Aí ele... Você é retardado, Sidney? Mas é o cara que quando vai comentar sobre as piadas preconceituosas do Léo Lins, fala isso aqui no podcast do Vilela. Vocês se importam quando vocês estão escrevendo um bagulho? Vocês pensam assim, quem que vai rir disso aqui? Vocês pensam nisso? Se começar a vir nazista, gente com suástica tatuada no pescoço no show de vocês não é uma preocupação pra vocês? Mas todos os racistas vão rir daquilo. Mas e aí, Santinelli? Quem ri dessa piada sua aqui então é capacitista? Aí ele... Porque as pessoas estão rindo de você imitando os trejeitos de alguém com síndrome de Down. Você tá atraindo capacitista pro seu show então, Santinelli? Se apenas uma pessoa que é capacitista tem preconceito com quem tem, por exemplo, síndrome de Down, vai dar risada de uma piada dessa, e deram risada dessa piada no seu show, porque é a mesma coisa com o Léo Lins, quando ele faz uma piada imitando os trejeitos de um nordestino e o pessoal dá risada. Ele anda meio de lado. Pela sua lógica, todo cara que tem preconceito com o nordestino vai rir dessa piada. Mas é exatamente o que você faz agora, cara. Você imita os trejeitos de uma pessoa com síndrome de Down. Então todo capacitista vai rir dessa piada. Então você tá trazendo capacitista preconceituoso pro seu show, ô Santinelli? Mas você não disse no Vilela que você era contra isso, cara? Sabe o que é o pior? Essa falácia de generalização que o Santinelli fala já é refutada na cara dele ali ao vivo no Vilela. E o cara que matou o John Lennon? A culpa é do cara que escreveu o livro? Que ele leu, endoidou e matou o John Lennon? Não. Pô, Mas aí é um bagulho que você... Mas aí é um bagulho, é literalmente uma evidência contrária ao que você acabou de falar. Essa é apenas uma das inúmeras contradições do pseudo-comediante Thiago Santinelli. E sim, hoje eu vou responder tudo aquilo que eu não respondi pro Thiago Santinelli. Eu vou mostrar print, eu vou mostrar evidência, eu vou mostrar artigo, trechos de vídeo e muita coisa pra você entender de uma vez por todas quem é o Thiago Santinelli, por que ele me cancelou, por que eu processei ele. E hoje eu tô aqui pra expor várias contradições do Thiago Santinelli, que é um militante que faz piada, que se diz ativista revolucionário, que se preciso for vai pegar em armas, que é um machão na internet, mas quando ele desafia dois comediantes aparecerem no show dele e ameaça os caras de dar uma pesada na boca deles, caso esses comediantes apareçam lá, e os comediantes aparecem, ele sai correndo e entra atrás dos seguranças e fica gritando que nem uma madame histérica, como um frouxo e um covarde. Eu tô aqui hoje pra expor várias contradições do Santinelli e pra fazer finalmente um vídeo resposta que eu nunca fiz, porque nos últimos 3 anos esse cara tem usado meu nome, tem contado mentiras a meu respeito, tentado tudo que ele pôde pra acabar com a minha reputação e tudo isso pra me destruir e ganhar visualização. E depois de todo esse tempo, a minha misericórdia caiu sobre vocês e eu decidi fazer esse vídeo. A dicção do Santinelli é um show à parte. Ele pode abrir a boca e tirar a língua do céu da boca se ele quiser falar um pouco melhor, né, cara? Que é o vídeo que a gente procura responder a pergunta: o Metaforando é uma farsa ou não é? Até o final do vídeo vamos descobrir. Até o final do vídeo eu vou falar logo, é uma farsa assim, tá? Se você acredita nessa merda aí, você sabe que você tá sendo enganado aí por mais uma pseudociência. Esse negócio aí de microexpressão facial tem tanta credibilidade quanto signo e horóscopo. Bom, já começa ali com o estratagema 32, né? Já bota um rótulo ali sem colocar evidência nenhuma. É pseudociência. Por quê? Porque é uma farsa. E é uma farsa porque é pseudociência. E se você acredita, você está sendo enganado por uma pseudociência. E se você está sendo enganado por uma pseudociência, é porque é uma farsa. Então, já começa ali fazendo uma petição de princípio, uma falácia lógica onde ele afirma algo de início sem evidência nenhuma. Mesma coisa que eu dizer assim, todo comunista é burro, porque acredita numa fantasia de ficção. E por acreditar numa fantasia de ficção, ele é burro. Tá vendo? Eu tô voltando. Eu não tô apresentando evidência de nada. Você já vê a má intenção do sujeito, né? Já faz uma afirmação sem evidência. Bom, não, microexpressões faciais não são pseudociência. E como ele não fez a afirmação e não colocou nenhuma evidência pra sustentar a afirmação dele, o que sobra é o Thiago Santinelli, com a autoridade dele, como pesquisador científico, a fazendo uma afirmação. Então, a gente tem pessoas que são muito mais autoridade no campo científico pra afirmar o contrário do que o Santinelli tá trazendo nesse momento. Você tem, por exemplo, um estudo, né, uma pesquisa foi publicada, What Scientists Who Study Emotion Agree About. Tá? Essa pesquisa entrevistou cerca de 250 cientistas que estudam processos emocionais, e o critério para esses cientistas participarem da pesquisa era muito alto. Eles tinham que estar trabalhando ativamente na área das emoções humanas,
humanas, tinham que ser especializados, não apenas graduados em psicologia, mas especializados na área das emoções humanas, tinham que estar trabalhando em produção, tendo produzido pelo menos 3 ou 5 artigos nos últimos 3 anos anteriores a essa pesquisa. E basicamente perguntaram para esses cientistas, né, a grosso modo assim, olha, vocês acham que cientificamente existem sinais que a gente pode realmente observar no corpo humano que demonstram que uma pessoa está sentindo emoção? Trocando em miúdos, né, vocês acham que é pseudociência ou que realmente existe algo científico que a gente pode observar algum sinal da pessoa e dizer com propriedade científica que aquela pessoa está sentindo determinada emoção? E assim, 88% dos participantes dessa pesquisa, tá certo? A vasta maioria disse que sim. Eles concordam com a ideia de que cientificamente existem sinais que o corpo transmite, que você pode afirmar cientificamente que existem sinais universais que o nosso corpo transmite, como por exemplo a microexpressão facial, sempre que a gente processa determinada emoção primária. Para além disso, você tem ali o Princípios de Neurociência, que é um livro. Então, eu não sei de onde é que o Santinelli tira uma bobeira dessa. Ah, é pseudociência. Da onde, cara? Entendeu? Todas as pessoas com tarimbo alto na área da ciência, das emoções humanas, dizem o contrário do que esse cara tá dizendo. Mas vamos lá, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Mas antes de irmos para a parte teórica, que é onde a cabecinha de vocês vai começar a pegar fogo e vai doer um pouco, porque vocês não estão acostumados a, com o meu nome, pensar. Vamos aqui entender quem é Vitor Santos. O Santinelli não tá acostumado a falar, pelo pensar. Esse cara, ele era o quê? É o que ele fazia da vida antes de começar a ser perito em microexpressões faciais? Mas tudo bem, vamos deixar o cu de lado. Aqui na Augusta é difícil, né? Mas... Isso ajuda a soltar o cu. 15 segundos de apresentação de stand-up do Vitor aqui. Tá, então ele começa com o argumento ad hominem, né? Que é quando você deixa de lidar com a mensagem e passa a atacar o mensageiro, aquele que está trazendo a mensagem. É um argumento fraco, né? É um argumento nesse sentido falacioso, né? Ele já começa visando descredibilizar, né? Descredibilizar a pessoa que ele vai bater, pra que fique fácil bater. Então, olha, primeiro eu vou mostrar pra vocês. O Vitor é o cara que fez stand-up, e aí, parou de fazer stand-up, e aí ele começou a falar de expressão facial na internet. Então já começa fazendo um ad hominem. Muito fraco. Bom, não é segredo pra ninguém, eu já falei várias vezes aqui no canal, eu estudo não só microexpressões faciais, como comportamento não verbal no geral desde 2009, né? Eu sou certificado como Fact Certified Coder, que em teoria, tá? Em teoria, é o que você precisa pra poder ser considerado um perito na área da análise do comportamento facial desde 2018. Eu tenho formações tanto na área da linguagem corporal, da cinese, enfim. Mas claro que o Santinelli, ele oculta todas essas informações e traz o fato de que sim, eu já fiz stand-up. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou pegar o Santinelli reagindo ao meu passado quando eu fazia stand-up, mas eu vou te falar que o passado do Santinelli, na hora que a gente reagir, vai ser um pouquinho mais chocante do que o meu. Principalmente os tweets dele ali, mais antigos, do passado dele. Mas já a gente fala do meu passado, do passado do Santinelli. Vamos seguir para as críticas aqui. Cocaína também ajuda bastante, tem um monte de droga aí que tem um efeito bem melhor que teu curso. Aí você vê que o sujeito, né, já faz ali uma apologiazinha ao uso de drogas, olha que belezinha, né? E aí é claro que tem gente que cai nisso aqui e vai gastar o suado dinheirinho dela com merda, comprando curso que não tem eficácia comprovada nenhuma, que é uma coisa que nem é cientificamente levada a sério. Lembre-se, pessoal, o Santinelli, ele é apoiador do Lula, ele é um militante de esquerda. Então ele divulga sempre postagem, divulgou muita coisa, né, pra você votar no Lula. E aqui nesse vídeo ele se aparece, ele se apresenta como um cara preocupado com a ciência. Meu Deus do céu, como que tem gente que gasta dinheiro com esse negócio do que o Metaforando ensina, que não é científico. Ô Santinelli, você sabe quem foi que gastou uma paulada de dinheiro em análise de emoções, que é exatamente o que eu ensino nos meus cursos e aqui no canal Metaforando? O presidente que você promove, cara, o presidente Lula. No atual governo Lula, a maior licitação da história da Esplanada, quase 200 milhões investidos em análise de sentimento. Aí eu te pergunto, você viu o Santinelli lutando pela ciência, criticando o atual governo Lula? Não acredito que o Lula gastou 200 milhões em análise de sentimento, que é a mesma porcaria que o Metaforando faz, aquela pseudociência. Não, você não viu. Que é o que eu falo. Por isso que esse vídeo, os vídeos do Santinelli, tudo que ele fez com o canal Metaforando, nunca foi sobre ciência, pessoal. Isso é política. Ele me pinta como se eu fosse um opositor, vendedor de curso, um arquétipo de direita, né? O cara é vendedor de curso, coach. Aí Pablo Marçal, Thiago Nigro, ele me pinta dessa forma pra galerinha de esquerda, vai lá chupar o saco da galerinha de esquerda pra galerinha de esquerda me bater. Mas aí eu te pergunto, se ele fosse realmente o cara da ciência, ele estaria aí batendo no governo Lula, que investiu 200 milhões, quase 200 milhões, em análise de sentimentos. Que é exatamente o que eu ensino aqui, né? Você analisar o sentimento, seja pela expressão facial, pelo gesto, pelo tipo de texto, pelas palavras que a pessoa utilizou. É o que eu ensino no Metaforando desde sempre. Mas ele não bate nisso, ele não critica. Porque ele não tá preocupado com a ciência. Ele tá preocupado com quem é que falou. Se é da bolhazinha de esquerda, pode falar o que você quiser. Se for da bolhazinha que ele diz que é bolha de direita, porque eu nunca me manifestei politicamente aqui no canal, aí sim, aí ele vai bater, ele vai usar o rótulo que for, mas na verdade não é preocupação com ciência porcaria nenhuma, né? Mas vamos seguir aqui. Você vê como as falácias vão se desmanchando, né? Eu vou provar e mostrar pra vocês aqui. Mas aí a galera que gosta desse cara vai falar, pô, mas qual é o problema do cara vender curso ou do cara propagar aí uma pseudociência que não faz mal pra ninguém? Não faz mal pra ninguém. Tem esse cara aqui, ó, Felipe Heydrich. Ele foi acusado pelo ex-senador Magno Malta, aquele otário lá que ficou chupando as bolas do Bolsonaro a campanha inteira e não ganhou nenhum cargo. O Magno Malta disse na tribuna do Senado que o Felipe abusava do próprio enteado. E disse, inclusive, que tinha provas disso aí. E junto com o Magno Malta, a esposa do Felipe também estava acusando ele de... E aí foi lá o Metaforando analisar o caso. E ele é muito espertinho, porque ele nunca pega um caso que acabou de acontecer e grava um vídeo no outro dia. Ele espera ver a opinião da sociedade, da internet sobre o assunto, e aí ele... Mais uma vez, ele já rotula. Você percebe que o cara tá a todo momento, ele não traz uma evidência do porquê que não é ciência, ele não traz uma evidência do porquê que não funciona, etc e tal. Ele tá a todo momento apenas tentando imputar rótulo em mim e más intenções em mim. O cara tá a todo momento tentando me julgar, né, fazendo estratégia de homem, mas não prova nada, não tem evidência do que ele fala. Mas vamos seguir. Ele tá falando do Felipe Heydrich, tá? Faz um vídeo sobre, que é meio que pra corroborar com o que as pessoas já estão falando e acreditando já
desejar que seja a verdade. E aí ele fez uma análise do cara e da mulher dele, e aí na análise ele falou que o cara realmente estava mostrando sinais ali de mentira, indicando que ele era realmente culpado. Guardem bem essas falas do Santinelli. Vocês vão ver que como esse cara é mentiroso para um caralho. Ele disse que eu falo que tem sinais de mentira e que o cara é culpado. Guardem bem as palavras desse sujeito. Esse cara, o Felipe, foi preso, apanhou na cadeia, se fudeu pra caralho lá, e aí depois foi considerado inocente em primeira e em segunda instância. Vejam bem. E tu acha que o Metaforando fez algum vídeo lá falando sobre o ocorrido? Claro que não. Veja a forma que o Santinelli conta. Eu vou lá, faço um vídeo do Felipe Heidrich, digo que ele tem sinais de mentira, digo que ele tem sinais de culpado, faço esse vídeo. Depois do meu vídeo, o Felipe Heidrich é preso, apanha na cadeia e depois ele é inocentado e eu não comento nada. E sabe o que refuta o Santinelli? A verdade. É fácil refutar o Santinelli. É só mostrar a verdade. O meu vídeo sobre o Felipe Heidrich foi feito apenas após o Felipe Heidrich ter sido declarado inocente. Tanto que, no começo do vídeo, eu vou lá e falo que o Felipe Heidrich é inocente. Eu falo exatamente isso. O Felipe chegou até a ser preso de forma preventiva no Rio de Janeiro. Recentemente, Felipe Heidrich foi declarado inocente por falta de provas. E segundo ele, a situação toda é uma armação de sua ex-mulher, Bianca Toledo, contra ele, movida principalmente por interesses pessoais e financeiros. E essa acusação toda da Bianca Toledo, contra o Felipe Heidrich, é uma acusação muito curiosa, chama muito a atenção e alguns pontos merecem ser ressaltados aqui. Ela o acusa de ter feito várias coisas, porém não há prova do ato libidinoso. Mesmo Bianca Toledo morando em uma mansão, conforme o próprio Felipe diz, não há um registro de câmera de segurança mostrando qualquer coisa que incrimine ele. Inclusive o próprio Felipe Heidrich foi inocentado por falta de provas. E em momento nenhum, você pode entrar no vídeo agora e pesquisar, em momento nenhum, eu falo que o Felipe Heidrich está demonstrando o sinal da mentira ou o sinal de culpado. Pra mostrar pra vocês o que eu tô falando, eu transcrevi o meu vídeo inteiro, tá certo? Todas as minhas falas do vídeo são transcritas aqui em texto e agora eu vou pesquisar se eu falo sinal da mentira, sinal de culpado. Vamos ver o que mais que ele tem de argumento. Esse daqui até agora a gente fica tudo mentira. Dessas obras de microexpressões faciais para ajudar os policiais a pegarem criminosos por aí. O que o Vitinho não fala é que em 2013 o Escritório de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos liberou um relatório maravilhoso que mostrou que apenas 0,6% das 61 mil abordagens baseadas em expressões e microexpressões dessas porra aí em passageiros suspeitos resultaram em prisões. 0,6% de 61 mil. Guarde as palavras do Santinelli, o que o Vitor do Metaforando não fala, que utilizaram lá um sistema de análise de comportamento com base em comportamento não verbal e prendeu poucas pessoas, Guarde as palavras do Santinelli, a gente já volta pra isso, vamos seguir aqui. Em 2017, a União Americana pelas Liberdades Civis publicou um relatório que eu vou até ler como tá escrito na íntegra, tá? Não são palavras minhas. A abordagem e observação comportamental foi baseada em viés, ciência fraca e lixo e observação Tá, vamos lá. Como tá escrito na íntegra, tá? Mas vamos ler na íntegra mesmo, Santinelli? Porque ele tá colocando ali, ciência é lixo, baseado em junk science, Vejam a fala dele. 0,6% publicou um relatório que eu vou até ler como tá escrito na íntegra. No relatório, então, está dizendo que microexpressões faciais, comportamento não verbal, etc. é junk science. Vamos abrir esse relatório. Vamos lá, Santinelli. Eu e você, mano. Vamos abrir esse relatório e vamos ler na íntegra mesmo. Ou relatório de fato. Vamos lá. Bom, então o relatório que ele tá se referindo é esse relatório aqui, tá certo? Debunking the TSA's Behavior Detections Program. Bom, segundo o Santinelli, esse relatório, ele diz que comportamento não verbal, ciências microexpressões faciais é junk science, é ciência lixo. Bom, então vamos dar um Ctrl F e vamos procurar o trecho que o relatório fala isso, Junk... Poxa, mas não aparece, cara. Junk science. Desse aqui é o relatório, cara. Não aparece, Íntegra, tá? Não são palavras minhas. A abordagem e observação comportamental foi baseada em viés, ciência fraca e lixo. É assim que microexpressão facial... Mas peraí, cara, o relatório tá aqui, mas não aparece junk science em lugar nenhum. Sabe por que não aparece? Porque junk science, esse termo junk science, foi uma postagem, uma matéria falando sobre esse relatório, postada no blog TechDirt, que é um blog de tecnologia. Então veja bem, o Santinelli afirma que o relatório, um relatório governamental, chama microexpressões faciais e todo o comportamento não verbal de junk science. Eu estou com o relatório aberto aqui, a gente está aqui pesquisando dando um Ctrl F, e simplesmente não existe esse termo junk science. Só que aí, de onde que ele tirou isso? De um blog, de uma matéria de um blog. Você vê que o cara nem se deu ao trabalho de ler o relatório que ele usa pra me atacar. E o próprio relatório que ele usa, clamando que esse relatório afirma que microexpressões faciais são junk science, são ciência lixo, como vocês estão vendo aqui, o próprio relatório não afirma isso. Mais uma vez eu provo que o Santinelli é burro, ou ele é mentiroso e mau caráter, desonesto. Porque ou ele não leu e foi ignorante, ou ele leu, sabia que não tinha esse termo aqui no relatório, mas quis mentir mesmo assim. O que o Vitinho não fala... O Vitinho não fala, tá? Então eu não falo isso aí que ele vai dizer agora. É que em 2013, o Escritório de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos liberou um relatório maravilhoso que mostrou que apenas 0,6% das 61 mil abordagens baseadas em expressões e microexpressões dessas porra aí em passageiros suspeitos resultaram em prisões. 0,6% de 61 mil. Ou seja, não deu pra detectar se a pessoa estava realmente mentindo, enfim, não deu pra prender gente usando microexpressão facial. Logo, microexpressão facial é pseudociência. E aí nós temos uma falácia da ampliação indevida, ou uma falácia do espantalho, enfim, que é basicamente quando você distorce o argumento original para um espantalho, para que você possa bater no espantalho e clamar que refutou a tese original. Então veja bem, quando ele mostra esse artigo, ele vem com a seguinte premissa, Eu nem sei se ele vai falar ela aqui, mas eu sei de quem ele tá copiando esse artigo e a premissa é a seguinte: microexpressões faciais não dá pra detectar mentira, Tentaram detectar na pesquisa de aeroporto e tal, no relatório utilizado em sistemas de segurança no aeroporto. Não deu certo, logo microexpressão facial é pseudociência. Isso é uma generalização e espantalho. É a mesma coisa que eu falo o seguinte: medicina é a ciência que estuda as doenças, e a cura das doenças. Porém a medicina até hoje não descobriu a cura do câncer, logo a medicina é pseudociência. Tá vendo como eu estou recortando um pedaço, eu pego uma meia verdade para fazer uma extrapolação, para criar um espantalho? Eu tenho que pegar o contexto completo. A medicina estuda a cura das doenças, mas também estuda a prevenção, tá certo? Por isso que mesmo se ela não descobre a cura para determinadas doenças, ela ainda é considerada obviamente ciência, porque ela também atua na área de prevenção e em outras áreas. É literalmente a mesma coisa com microexpressão facial.
Ele não tem comprometimento com as coisas que ele vem defender publicamente, mas não só com a ciência. O Santinelli, por exemplo, é o cara que diz, né, verbaliza que ele é o cara brabo, que ele é o cara que, ele tá aqui, ele não tem que ter anistia, não tem que ter misericórdia, não tem que ter conversinha com os caras que são fascistas, que discordam dele politicamente e tal. Fez aquele vídeo lá, aquela encenação como se estivesse batendo na cabeça do Luciano Hang da Havan. Enfim, é o cara que diz que é o machão. E ele teve uma série de discussões ali com dois comediantes, o Cássio Zogro e o Abner Dantas, os gênios siameses, tá certo? Que, inclusive, foram eles que me deram essa camiseta aqui incancelável. Não sei se vai dar pra ler, né? Mas é a camiseta incancelável. Então, eles tiveram um problema, eles e o Santinelli discutiram, e o Santinelli viu eles como opositores, como pessoas que estavam atrapalhando a cena do stand-up, e fez o que ele sabe fazer de melhor. Veio a público na internet, dando uma de machão, dando uma de fodão, dizendo que se os caras aparecessem no show dele, os caras iam apanhar, e que não sei o que. Os caras foram até o show dele. E no começo do show, ele vai lá e fala de novo: mano, tem uns caras que eu sei que estão aí, que se começar a dar trabalho aqui, vai apanhar. Ele ameaçou de novo. Ele ameaçou dos caras irem. Se vocês forem, vocês vão apanhar. Os caras foram. Não fez nada. Aí começou o show: vocês estão aqui, se gravar, não sei o que, vai apanhar. Os caras começaram a gravar. E sabe o que ele fez? Nada. Ele foi e se escondeu atrás dos seguranças dele. E ficou gritando, igual uma madame histérica, pra expulsar os dois caras do show dele. Esse babaca viu que eu tô fazendo show e falaram que vão vir aqui. Vai uma galera que vai, a missão deles vir aqui e filmar show de alguma menina. Então eu peço pra vocês não pegar o celular durante o show. Tô avisando, eu vou ficar ali atrás com a galera. Se eu ver alguém levantando a mão pra pôr o celular, a gente vai voar de cima com a pesada na boca. Não, sério, eu tô zoando. Pessoal, atrás do Twitter todo mundo é macho. Na rua, todo mundo é frouxo. Mas juntou sua galerinha aí, ó. 300 pessoas contra dois caras. Trancaram a gente lá dentro, não abre a porta. Não fizeram nada, tentaram trancar a gente lá dentro, mas aqui, né, pai? Gangster. Logo ele, que é um cara que se diz a favor da diversidade, expulsou dois comediantes negros, tá certo? Se eu não me engano, ou o Abner, ou o Cassius, ou ambos, são nordestinos. Então olha aí, o cara a favor da diversidade, gritando pra expulsar dois negros nordestinos do show de comédia dele. Olha que maravilha. Então, uma contradição ambulante, uma hipocrisia, né? O cara que se diz o corajosão, na verdade, é um frouxo, é um baita de um bunda mole. O Santinelli não tem comprometimento com as coisas que ele fala, nem com a questão da ciência, nem com a questão de ser um cara bravo, que enfrenta tal. Não, o Santinelli tá atrás de uma coisa só: visibilidade e dinheiro. E o que ele precisar falar pra ganhar isso, ponto, tá certo? Ele não tem comprometimento de fato. Quando ele sentou, por exemplo, ao lado do Marcel Van Hatten, no avião, né, que é um opositor ideológico dele, diverge dele em questão política ideológica. Sabe o que ele fez? Ele virou pro Van Hatten e bateu no Van Hatten, né? Não demonstra paciência com os caras que são fascistas. Não, ele tirou uma selfie com o Van Hatten e postou ali com uma carinha meio de bunda, uma selfie meio escondidinha. Frouxo, bundão, cagão, sabe? Barregão. Mas pra mim uma das melhores. E essa eu confesso que eu não sei se é verdade, mas se for verdade, atesta que ele é um baita de um cagão, um baita de um bunda mole. Enfim, o relato é o seguinte, né? Ele estava indo pra um show e na entrada desse show ele iria receber um oficial de justiça, né? O assessor, enfim, a pessoa da equipe da vereadora Amanda Vettorazzo que conta isso, né? O Santinelli tava pra chegar, né, naquele show e na porta do show tinha lá um oficial de justiça esperando pra entregar uma intimação judicial pro Santinelli por mentiras que ele teria contado quando falou da Amanda Vettorazzo, enfim, de um caso que aconteceu com ela. O Santinelli teria mentido publicamente e iria responder, deve estar respondendo judicialmente sobre isso. O que o Santinelli fez? Ele chegou ali como um homem, honrou as coisas que ele falou, foi lá e falou: não, eu falei mesmo na internet, agora deixa eu pegar esse processo aqui, deixa eu receber. Não, o cara não foi no próprio show, o cara cancelou, o cara deixou de ir no próprio show só pra não receber um oficial de justiça. Pessoal, é o seguinte, são 10h30 da noite, tá vendo essa galera saindo aqui? Eles estão saindo porque o Santinelli não apareceu pro show. Por que ele não apareceu pro show? Porque tem um oficial de justiça ali atrás, esperando o Santinelli aqui, na porta do teatro, desde as 8 horas, que é o horário que ele deveria ter chegado. Ele está com medo de responder e provar na justiça todas as merdas que ele falou. Porque no final é isso, ele é um machão, ele é um cara que tá falando de machão no Twitter, fica falando: olha como eu sou fodão, olha aqui, ó, combater os fascistas, sou ordenado, e não consegue colocar a tapa pra um simples oficial de justiça pra responder. Novamente, se isso for verdade, né? Se esse relato for verdade, dando o benefício da dúvida, consegue perceber como é totalmente contrário do que o cara fala? O cara fala que é um machão, mas é um frouxo que foge e usa as pessoas que pagaram o show dele como bucha de canhão pra se esconder atrás delas pra não ter que receber um oficial de justiça. Esse cara não tem comprometimento, de fato, com as coisas que ele fala. Porque pra ter comprometimento, você precisa, na pele, na vida, na prática, honrar aquilo que você defende. Coisa que o Santinelli não faz. Inclusive, ele é o cara que, quando eu processei ele, foi lá e falou: tal, o Metaforando me processou por censura. Primeiro, censura é coisa nenhuma. Eu processei apenas o Santinelli. E se você entrar na internet, você vai ver que tem várias pessoas que falam do Metaforando, antes do Santinelli mesmo, depois também, claro. Mas antes tinham várias pessoas que criticavam, discordavam, tinham até uma argumentação mais ácida, claro. Nunca foi uma argumentação suavinha. Mas por que apenas o Santinelli eu processei? Porque ele foi o único que me tratou com ofensa do começo ao fim. Vocês viram o vídeo? O Metaforando é uma farsa ou não é? Até o final do vídeo vamos descobrir. Até o final do vídeo, caralho, eu vou falar logo. É uma farsa assim, tá? Se você acredita nessa merda aí, você sabe que você tá sendo enganado aí. Quem acredita nessa porra desse Metaforando aí, vocês estão acreditando em mentiras, tá em farsas. E você, por favor, você que tá assistindo esse vídeo aí pensando em gastar seu dinheiro com essa porra desse curso, larga de ser burro. O cara me ofende, implica má conduta em mim o vídeo inteiro. Não, ele faz isso porque ele quer pegar seu dinheiro, é coisa de trouxa, é farsa, né? Prática de charlatanismo. Então o Santinelli é o único que me imputa má índole do começo ao fim do vídeo. E que não tem evidência. Ali não tem evidência, vocês viram, tem deboche, um monte de falácia de espantalho, um monte de coisa que ele afirma sem colocar evidência. E quando ele tenta trazer um artigo científico, é facilmente refutado porque traz a interpretação errada, ou a própria autora do artigo que ele cita refuta ele, né? Como vocês viram aqui no vídeo. Então é apenas por conta disso que eu processei apenas o Santinelli, porque ele foi o único que fez um vídeo descaradamente pra me atacar, pra atacar minha reputação, pra me denegrir, pra conseguir ganhar um pouco de imagem, que funcionou. Nisso ele tem um mérito de fato. Os outros eu nunca processei por conta disso, porque mesmo tendo uma argumentação ácida, eles nunca ficaram, né? Focaram em vários vídeos pra me imputar má índole. Eles fizeram um vídeo deles lá, tem várias discordâncias que eu tenho com eles, mas beleza, respeito. O foco deles era em apresentar uma discordância de maneira bem extrema, mostrar como eles discordam extremamente de mim, como na visão deles eu estou completamente equivocado, mas eles não fizeram uma série de vídeos com o objetivo de destruir a minha imagem e me atacar, como o Santinelli fez. Por isso que apenas ele foi processado. Mas quando eu processei ele veio e falou que era censura. Ah, não é censura, Metaforando tá tentando me censurar. Aí agora, em 2025, recentemente, teve o caso do Léo Lins, tá certo? Teve a situação aí do Léo Lins, eu não sei qual é a sua opinião, você pode ter a opinião que você quiser, mas o Léo Lins foi condenado a 8 anos de cadeia, uma multa no valor de quase 2 milhões, por contar piada. Pergunta se o Santinelli saiu em defesa dele, dizendo que estavam censurando o Léo Lins? Não.
Tá vendo como esse cara não tem comprometimento com as coisas que ele fala? Eu sou contra a censura, como a gente tem que contar piada. Não, na hora que aparece o Léo Lins, ele vai lá e não defende o Léo Lins. Veja o que ele falou, vamos ver o que ele falou do Léo Lins. Ah, sobre o Léo Lins então, hein? Galerinha, puxada muito pelo Gentili, diz que comédia não tem limite. Ah, o humor não tem limite. Tem. E eles sabem que o limite existe. Ah lá, agora o humor tem limite. Antes era não, censura, tá, agora tem Eles limite. seguem o limite, que é grana, meu amigo. Quando envolve dinheiro, eles param. O Léo Lins não foi demitido do SBT porque... O próprio Thiago Santinelli, quando falou de mim, disse que ele ficou fazendo as piadas porque tava dando mais dinheiro pra ele também. Não, mas não tem questão de objetivo. A galera fica falando, você vai ficar falando disso agora. Claro que eu vou. É tua vida. Já o cara já me meteu um processo, é claro que eu vou querer gerar visualização, isso é óbvio. Quando entrou a notificação, eu fiquei quieto, falei, vou deixar quieto. Porque eu torço pra que esse bicho bote um processo. Porque quando ele botar, eu falava no show, se ele botar um processo, aí eu vou ganhar em cima disso, eu vou deitar e rolar em cima disso. Ele falou que ele ia continuar me atacando apenas por conta do dinheiro, então o que ele tá falando dos outros comediantes, cara? Porque ele fez piada com uma minoria, ou fez piada com deficiente. Não foi por isso, porque ele fez piada com algo que envolve dinheiro. Por isso que ele foi mandado embora. Tem dois idiotas que se diz comediantes pra atrapalhar o trabalho de outro comediante, e vocês se mobilizam pra reverter a narrativa, pra ficar do lado. Ó, cara, mais de um ano que isso aí aconteceu. Ó, aqui, ô Santinelli, isso aí pegou você, né, cara? Mais de um ano você ainda tá citando os irmãos dos gênios siameses aí, cara. De pessoas que estão atrapalhando. Sentiu, hein? Olha nos podcasts que eu vou, o que eu falo do Léo Lins. Observa o que eu falo dele. Nunca xinguei, nunca passei pra cima, nunca saí falando merda. Sério, é só procurar e olhar. E ele sabe disso também. Eu tô há 8 anos fazendo stand-up sem atrapalhar a vida de ninguém, procurando fazer só o meu, quieto na minha. Não, peraí. Sem atrapalhar a vida de ninguém. Santinelli, você só fez sucesso na sua carreira justamente porque você atrapalha a vida dos outros. Quem te conhecia como comediante stand-up, que sucesso, que relevância que você tinha como comediante antes de você começar a atacar os outros? O próprio canal do Santinelli refuta ele nesse aspecto. Que eu só tô fazendo a minha comédia aqui, sem atrapalhar a vida de ninguém. Veja aí os vídeos de show do Thiago Santinelli no próprio canal dele. 167 mil views, 230 mil views. Pega o próprio show dele aí, o pai da mentira. Não tem nem 1 milhão de visualizações. Agora veja os 10 vídeos mais assistidos do canal do Santinelli. Os 10 vídeos onde ele fez sucesso. Nenhum é show de stand-up. Os 10 vídeos é literalmente ele atacando outras pessoas, tentando destruir outras carreiras, tentando destruir reputação e pintando essa galera que ele tá atacando de gente de direita. Eu, Neymar, o rapaz do Campari, né, o outro menininho ali, o Carlos Piloto. Então, Santinelli, bota uma coisa na sua cabeça, cara. Você não é um bom comediante. Você não ficou famoso por fazer comédia. Você ficou famoso, sua carreira deu certo por duas coisas. A primeira foi quando você começou de fato a chupar o saco da galera de esquerda, ficar puxando o saco desses militantes de esquerda. Foi aí que você começou a ter destaque. E quando você começou a jogar uma galera ali pra eles malharem, né? Começou a pegar pessoas como eu e outros tantos e pintar como pessoas de direita e fazer piadas polarizadas pra militante trouxa dar risada. É só assim que você fez sucesso, cara. Atrapalhando a vida dos outros e ficando ali pagando pau pra bolinha de esquerda, pra bolha de militante político. Você não ficou famoso como comediante, cara. Você não é um bom comediante. Pega eu, por exemplo, 2018, quando eu comecei a fazer sucesso com o canal Metaforando, o que eu fiz? Eu fiz análises políticas, tanto do Bolsonaro quanto do Haddad, esquerda. Então eu fiz, por exemplo, na época eu fiz análise do Bolsonaro, colocando o chapéu nordestino no pedir voto lá no Nordeste, mostrando que ele fez microexpressão de nojo. O lábio superior se eleva a uma acentuação no sulco nasolabial e rugas na região infraorbital, ao 10. Essa é uma prototipagem universal da expressão de nojo. Eu fiz análise do filho dele, daquela questão do laranja, né, do assessor do filho dele. Fiz análise do Haddad também, demonstrando expressões incongruentes do Haddad, esquerda, da Manuela Dávila eu fiz também na época. Então eu não precisei ficar ali chupando. Novamente eu vou pedir, se você se esqueceu, se você ainda não fez, se você gostou desse conteúdo, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Caso você se identifique com esse canal ou com o assunto, então faça essa fezinha aí, tamo juntos e até o próximo vídeo desse canal.